Nossa conversa com Maria Amélia traz para nós hoje um sobralense. Uma pessoa que traz realmente orgulho para o povo de Sobral. Aliás, Sobral é uma cidade que traz aqui para nós sempre pessoas muito importantes. Nós temos o nosso governador Cid, que é um excelente governador, e uma família tradicional de Sobral. O Aurélio Ponte é sobralense, mas ele não é político, ele é sociólogo. Aliás, como sociólogo, ele tem um mestrado e agora está fazendo doutorado na Universidade Federal do Ceará. E eu gostaria que ele nos dissesse da importância da sociologia, não é assim que se fala? Isso. Aqui para o nosso estado, para a nossa cidade, o que é realmente ser um sociólogo? Pois não. Fala-se que um sociólogo, fala-se em sociologia, mas o que é realmente um sociólogo? Qual é a função dele? Ao pé da letra, boa noite, Boa noite. Maria Amélia, boa noite a todos os espectadores do seu programa. É um prazer, uma satisfação, uma alegria estar aqui, né? Primeira vez, estou estreando no programa de entrevista e obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha profissão, sobre a sociologia e alguns projetos em que eu estou envolvido. Sim. Ser sociólogo é estudar a sociedade, né? Estudar o grupo social. Sim. O cientista é um investigador, é um pesquisador que se preocupa em estudar as causas e os efeitos dos problemas sociais. Então, eu, na minha formação, desde a graduação na Universidade Federal do Ceará, em Ciências Sociais, logo tornei-me mestre, ato contínuo, após o curso de graduação, fiz o mestrado, trabalhei na universidade, no núcleo de documentação, chamado Núcleo de Documentação Cultural, com a professora Tereza Maria Frota Guedes, e depois ingressei num doutorado, no curso qual eu estou fazendo neste momento. Sim. E desenvolvendo uma tese sobre... acho que quando a gente fala, o título da tese já diz muita coisa da tese. E o título da tese é Dom José e o Correio da Semana. A boa imprensa em Sobral, de 1918 a 1925. Você é um sobralense mesmo, com orgulho. Eu sou A família Ponte é uma família muito conhecida. De Ferreira da Ponte. Né? Ferreira da Ponte. Não é que a gente seja o melhor, mas é o lugar que a gente nasceu e que criou. Mas sempre um lugar é que melhor se do que nasce. ninguém. Não, isso a gente sabe. A história do rio, né? O rio que passa, na minha cidade é o melhor rio que existe. Então serve para esse raciocínio da cidade. E também com essa intenção, Maria Amélia, eu vejo na perspectiva de como sociólogo, estudioso, né, da ciência da sociedade, de que, por exemplo, para o estado de Ceará, você só conseguirá entender o estado de Ceará como um todo, se começa a se entender a história dos municípios do Ceará. Certo. Então, por exemplo, eu sou... Sobrar um município. É um município. Inclusive um município que, num determinado período... bem desenvolvido. Foi bem desenvolvido, continua a se desenvolver, né? E entre os séculos XVIII e XIX teve sua época de apogeu. Certo. E no século XX também, com a chegada desse bispo, o bispo da Igreja Católica, o primeiro bispo da Igreja Católica de Sobral, que foi Dom José Tupinambá da Frota, a gente costuma dividir a história de Sobral nessas duas fases. Antes e depois do bispo. Né? Dom José, né? Porque de fato ele fez muita coisa, né? Não só na área de evangelização, como na área humana, na área social, de ação social e de filantrópica, de hospitalar e universidade. Então, e os sobralenses, eles têm uma qualidade, eles são muito fiéis ao seu município. São. Né? Se interessam muito pelo povo sobralense, isso é verdade. De ajudar o povo sobralense, porque a coisa melhor do mundo é você fazer parte de um lugar em que as coisas crescem a favor da população, que é o que acontece em Sobral. Né? E partindo do princípio... E você também é da Secretaria de Educação? Eu sou funcionário concursado do Estado, lotado na Secretaria de Educação Básica do Ceará. Um outro detalhe que eu gostaria de... E como vai a educação do Estado? Porque, aliás, eu acho que o nosso Estado é um dos que está melhor na educação. Com certeza. No nosso Estado, não estou falando em termos de Brasil, não, falo aqui, no Ceará. E não por coincidência, porque nasceu de um projeto
em Sobral. Em Sobral, Quando o Ivo Gomes era secretário do CID, quando foi prefeito, e lá ele desenvolveu um trabalho, juntamente com o professor Edgar Linhares, a professora Isolda, que é atual secretária de Educação, que serviu de exemplo para todo o estado do Ceará, que aqui se viu de exemplo para todo o Brasil, que aí se vê na mídia desses programas exitosos, que é o PAI, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, né? Ou seja, colocar o aluno, né, do ensino fundamental na idade certa, na série certa, ou seja, não havendo a distorção. Então, toda criança, a partir de 7 anos, sabe ler e escrever. Isso foi um avanço. Um avanço muito grande. Ontem eu vi uma reportagem de uma criança numa propaganda, né, numa publicidade, a criança dizendo que antes não sabia ler, agora já sabia ler e escrever, e também já sabia ler um e-mail, já podia passar um e-mail. Eu vi ontem, isso está passando. Está passando. Que, aliás, isso aí é uma espécie de, que não é uma propaganda, é uma divulgação. Chama-se divulgar aquilo que é bom, divulgar a educação. Eu vi essa criança, um menino, um garoto falando sobre isso, que é exatamente o que você falou, até os 7 anos já saber ler e escrever, isso é muito importante. É claro que tem os percalços, as dificuldades, claro, mas todo problemas, canto tem percalços. Mas aquela propaganda não é mais nada do que não é nenhuma propaganda, é uma divulgação da verdade do que está acontecendo no momento da educação do Estado do Ceará. E esse exemplo, esse projeto que iniciou-se em Sobral, piloto em Sobral, transferido para o Estado do Ceará, que vai ser expandido para o Brasil. Para o Brasil. É muito então, alfabetizar. É o elementar, coisa básica, mais necessária. Colocar a criança dentro da sala de aula, dar acesso à criança, né, fazer com que ela permaneça na escola e com sucesso. Com sucesso. É isso que a gente tem, um dos projetos, assim, tem dentro da Secretaria de Educação, trabalhado para concretizar essa missão. E mais especificamente eu trabalho lá num setor chamado CDIE, Centro de Documentação e Informações Educacionais, que é um setor que congrega, agrega, reúne, organiza, cataloga todo o acervo no que diz respeito ao material de educação do Estado do Ceará. Então, serve lá para o usuário, ou utente, como queira, vinculado ou não à comunidade escolar, ter acesso a pesquisa, estudos, né, e investigações, um acervo imenso, um acervo não só bibliográfico, um acervo de livros, mas um acervo audiovisual. Então fica no térreo ali da Secretaria da Educação Básica do Ceará, lá no Cambeba, está disponível lá, tem a doutora Albaniza, que é a nossa chefe imediata, e um grupo de pessoas, de equipes, para servir, para acompanhar e orientar, ajudar ao professor, ao aluno, ao coordenador pedagógico, enfim, a todos aqueles que gostam de estudar, gostam de pesquisar e aqueles que estão dentro da comunidade escolar desenvolvendo algum estudo que possa favorecer, possa contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, além de sociólogo, com a tese de doutorado, cujo meu orientador, faço questão de frisar, é o professor André Aguete. Ele escreve quinzenalmente no jornal O Povo. Sim. E ele é um educador também. Quando quiser trazer lá o programa, será uma honra. Pronto, já o direi. Receber. Então, eu quero conhecer essa personalidade, que é um homem que se destaca pelo que ele escreve no jornal O Povo e pelo valor que ele tem como você. Que é uma pessoa altamente valorosa. Antes de tê-lo aqui, a minha amiga, que trouxe até o programa, que é a Valquíria Casero, me falou da importância, que você é uma pessoa muito simples na maneira de falar, de dizer, mas onde tem a simplicidade é que está o valor realmente do ser humano. Muito obrigado. Certo? É muita bondade. E quero aproveitar... Não é nem bondade, é algo que você transmite para a gente, a sua simplicidade. Sabe, Aurélio, é o seguinte, a simplicidade e a humildade é uma coisa interior do ser humano. Tem pessoas que são arrogantes, presunçosas, se acham muito poderosas. Logicamente,
que isso existe na humanidade, é uma coisa comum. Mas tem momentos que a gente precisa ser um pouco arrogante, porque muitas vezes as pessoas veem muito simples, muito humilde de coração, de atitudes, acham que você é bobo, você é tolo, não é verdade? Confundem com pessoa boba, com pessoa subserviente, quando não é. São duas coisas bem distintas, inteiramente diferentes. Exatamente. Então eu estou fazendo esses elogios à sua personalidade, porque realmente você transmite simplicidade, naturalidade naquilo que você faz, mas isso não desvaloriza o conhecimento, você tem o seu valor dentro do seu trabalho, dentro da sua sociologia, dentro daquilo que você faz. Você convide para que ele venha ao programa. Tá bom, Como é o nome dele? André Guedes. André Guedes, ele é muito conhecido. Ele é canadense, né? Ele é professor da Universidade Federal do Ceará. Hoje é um bem alto. É dos olhos azuis. Azuis, eu conheço ele. André Guedes. Seu nome é Aguete. Aguete, né? Aguete. Aguete com H. Aguete com dois H. T's. Dois T's. Aguete, eu conheço ele. Sim, bem alto, olhos azuis bem claros. Exatamente. Né? Ele é uma figura que se destaca, né? No meio de todos. Exato. Eu te agradeço até. Não, com certeza eu farei esse link. E certamente ele vai aceitar o convite. Toda quarta-feira, às 15 horas, simples, a gente está aqui para fazer acessibilíssima e que quer, como sociólogo, também dar contribuição para a sociedade, para os males. Ninguém vai curar essa sociedade. Não. Mas a gente tenta minimizar da melhor maneira possível. Refletindo, pensando, estudando, raciocinando, né, discutindo, dialogando e encontrando respostas para todos os males de violência, das drogas. Resolver o problema mundial nós não resolvemos. Ele já está muito estagnado. Não. Isso não tem uma cura. Só Deus é que sabe. Só a fase de ouro da natureza que vai conseguir fazer isso. É verdade. Então, eu queria agradecer aqui a Valquíria Casé por ter me indicado, né, me sugerido essa entrevista. Eu sou tímido, não gosto muito de falar, mas Sabrá, ele fala do teu trabalho, que é importante, por mínimo que seja, alguém vai estar te escutando, alguém vai estar te ouvindo. Tem muita gente que escuta. E assim, eu não posso estar falando de todo o meu trabalho que eu fiz da minha tese, porque eu morei também na Europa, aprofundando na minha tese, eu segui todos os passos de Dom José, né? Eu fiz estudos... Para fazer uma tese quase perfeita, né? Porque não é só Dom José e o jornal que ele criou. Sim. Jornal de Sobral. Que é o jornal Correio da Semana. Correio da Sobral, né? Hoje, talvez, salvo engano, ele é o mais antigo jornal semanal do Estado impresso católico do Brasil. Se colocarmos essas classificações. Sim. Então, é um jornal que foi criado em 1918, e até hoje está em circulação. Parabéns, então, né, por você, por a sua tese. Quando você terminar, eu quero parabenizá-lo. Aqui tem pano para as mangas. Você pode voltar quando quiser, para dar continuidade ao pano para as mangas. Por Sobral. Sobral. Porque essa tese, quando se estuda, o que eu queria dizer anteriormente, estuda o bispo e o jornal, o criador e a criatura, se estuda a cidade. Se estuda a cidade, se estuda a origem da cidade. Eu fui para Portugal, onde estão as nossas origens, né? Os familiares, todas as nossas árvores genealógicas, né? E também fui seguindo os passos da formação eclesiástica e intelectual do bispo, que foi o Colégio Pio Latino-Americano e o arquivo da Companhia de Jesus e o arquivo secreto do Vaticano, que é muito restrito, mas eu tive acesso e consegui muitos dados, muitas informações, de modo tal que hoje eu tenho um vasto material a ser ainda organizado em livro. Penso que é um trabalho que precisa ser revelado. Eu estou me dedicando de corpo e alma, com muito entusiasmo, muita satisfação, com muito gosto, para transformá-lo em livro, para que a sociedade cearense, o Brasil como todo, saiba que existiu um fato, como existiu o Padre Cícero, né? A Romaria existiu, Dom José, e sua história. Que é uma outra história. Totalmente diferente. Que foi dentro de um contexto diferente, um contexto sociopolítico-cultural, que é o chamado processo de romanização, que foi disseminado, foi
ocorrido em todo o mundo, na mesma época, no mesmo período, e Sobral estava alinhado a esse movimento. Tá bom. Então isso não pode ser esquecido enquanto Não, história, de jeito nenhum. enquanto cultura, enquanto política, enquanto ciência política, enquanto estudo e pesquisa. A quem interessar possa toda a nossa história, né? A história do Ceará, a história do Brasil. Tá, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Maria Amélia. Venha sempre que puder, Tá foi um bom. prazer Eu conhecê-lo. agradeço O também. telespectador está altamente feliz por ter conhecido aqui através das câmeras, que eu sei que ele é um homem conhecidíssimo. E na hora que ele quiser vir trazer realmente informações sobre esse trabalho belíssimo que ele está fazendo, que é exatamente a tese dele, sobre o Bispo José. Dom José. Tupinambá da Frota. Tupinambá da Frota. Tupinambá da Tupinambá Frota. é um nome indígena. nome indígena, né? Nome E Frota é da família Frota, da família Frota. que também é de Sobral. Que é de Sobral. Também de Sobral. Aliás, Sobral é um celeiro, realmente, né, de famílias. É a família Paulo nascente. Pessoa, né? É uma nascente de nomes Teve a época do ciclo de do homens couro, do muito ciclo do gado. importantes e que marcaram época na história do Ceará, né? E até hoje, eu que agradeço e quero deixar aqui, se for possível, o meu telefone. Pode deixar seu contato. 85, é o código de área, 9161-3838. E o meu e-mail, aurelio.filho@hotmail.com, sem o BR. Repita. Aurelio.filho, ponte sem o S, filho, @hotmail.com. aurelio.filho@hotmail.com. E o telefone, novamente. Tudo junto, diminutivo, sem acento. E o telefone 85-9161-3838. Quem quiser contactar, ligar, conversar, Será um trocar ideias, prazer para você. intercambiar experiências, montar uma rede, né, de pesquisadores, que isso foi uma coisa que eu notei na Europa, que é naturalismo, porque eu vejo, tem carência no Ceará de se aprofundar, em se formar grupos de estudo e se especializar em temáticas específicas. Por exemplo, o meu objeto de estudo é um jornal impresso católico. Certo. Então, na Europa, em toda a Europa, Alemanha, Itália, Roma, França, onde estive, Portugal, existem professores que estudam, são dedicados especificamente ao estudo do jornalismo impresso católico no mundo, que foi um fenômeno que aconteceu na passagem do século XIX para o século XX, que muito teve a ver com a nossa história de hoje. Se começarmos a procurar, a entender, a compreender o que aconteceu naquele período, muitas respostas a gente pode encontrar para o que está acontecendo hoje e dar nossa contribuição como sociólogo para a sociedade. Tá, muitíssimo obrigada. Até breve. E eu que agradeço. Tá?